Pessoal, primeiramente, boa noite a todos. Boa noite. Uma ótima noite. Eu espero que todos vocês estejam bem. Dando continuidade, então, no nosso curso na construção do ser humano de bem. Hoje, nós vamos, então, para a aula de número 9 e que, convenhamos, é uma aula muito forte. Nós vamos aqui tratar a respeito de dois assuntos que convém a nós. Muito amor, muito carinho e muito cuidado. Aqui eu faço uma ressalva muito importante que é, eu não estou aqui para dizer para vocês que o que nós vamos expor aqui são verdades absolutas. Mas para que vocês levem isso em consideração, é como se a gente estivesse aqui entregando uma ferramenta, em que você vai analisar e vai ver se faz sentido ou não. Por quê? A aula de hoje, nós vamos estar falando a respeito da busca pelo divino, a oração e a religião. E nós vamos utilizar como base 2 capítulos do profeta de Khalil Gibran. E ele vai totalmente contrário ao que a gente pensa sobre essas coisas. E convenhamos, é muito forte. Eu confesso que a primeira vez quando eu li o capítulo religião, eu vi o quanto eu estava cego a respeito disso. E um choque é gerado. Convém a nós discutirmos passo a passo e depois você fazer uma síntese e fazer uma análise. Não venham brigar comigo, vão brigar com o Gibran. Brincadeiras à parte. Mas eu acho que é válido nós levarmos em consideração. Porque lembra o que a gente vem discutindo em aulas anteriores? Que quando nós focamos num único ponto e achamos que somente aquilo é a verdade, existe todo um outro horizonte que a gente desconsidera. A gente tem a capacidade de dar a volta, mas quando a gente foca, olha a quantidade, por exemplo, se eu foco aqui, olha a quantidade de coisas que eu deixo de ver. E nós devemos ter essa sabedoria. Devemos ter a sabedoria de entender que se Deus é justo, e que convenhamos, não tem como ele não ser justo, quando a gente pensa nas suas qualidades, nos seus atributos, é plausível e racional a gente concluir que a verdade, ela estará em todo e qualquer lugar. Mesmo que talvez venha num formato de sombra, aquele que tem olhos de ver saberá ver a luz através daquela sombra. E que dizem que essa seria então o verdadeiro sábio. Então na aula de hoje, eu proponho que nós nos desarmemos dos nossos conceitos sobre oração e sobre religião e que a gente possa receber essas novas ideias e fazer uma tese, uma antítese, juntar e formar uma síntese. E fazer então ali uma comparação. Nós não somos aquilo que nós consumimos, nós somos aquilo que nós assimilamos. Então vamos ver o que nós vamos assimilar dessa aula e o que ela pode nos promover para uma melhor construção de nós mesmos. Como de costume, em aulas anteriores, eu faço questão de bater tecla nisso que nós comentamos na aula lá sobre o amor e o autoconhecimento. No profeta, Gibran nos diz, quando amar, diz, não deveis dizer, Deus está no meu coração, mas sim, eu estou no coração de Deus. É de lembrarmos que nós não somos seres em que os outros foram criados para nos servir. E sim o contrário, que nós fomos criados para servir uns aos outros. Que a natureza, quando criou um ser humano, pediu dele humanidade. E que convenhamos, qual é o ser que está em máxima extinção hoje no planeta Terra? Um ser humano. Em valores, em virtude, em sabedoria. Um ser humano em potência, em real. Realmente está em extinção. Procura esse ser humano. Aonde é que está? Onde eles vivem? O que fazem? Convém a nós pensarmos sobre. Porque a partir do momento em que nós pensamos nesse ser humano, naquele que atingiu seu apogeu, ele se conecta então com essa divindade e ele age como instrumento melhor. Lembram lá do sopro do bambu, do que a gente sempre comenta, né? Que Deus sopra nesse bambu e se ele estiver bem limpinho por dentro, entra luz, sai luz. Se tiver muito pó e muita obstrução,
Entra luz, sai o quê? Sombra. Dizem, né, que a sombra no mundo foi criada a partir do momento em que a luz chegou no ser humano, ele fechou o seu coração e a sombra então foi projetada. Sol não gera sombra. Agora, coisas que não permitem a luz do sol passar, geram. Entende? É a mesma coisa eu virar e falar assim, quem gera essa sombra que vejo aqui no chão é essa lâmpada. Não é. É o meu corpo que ao bater, que não permite com que essa luz penetre, gera sombra. Isso é uma questão muito interessante. Então, eu inicio a aula recapitulando esse fator de que nós somos instrumentos. Que a providência, que esse eu que tudo sabe, tudo pode, nos criou com um propósito. Recordemos isso. Bom, uma vez então recordado, vamos iniciar aqui então, propriamente dito, fazendo algumas reflexões sobre a oração. Pessoal, primeira pergunta. Quais palavras vêm à mente quando pensamos em oração? Quando a gente pensa em oração, que palavras vêm na sua mente? Prece. O que mais? Conexão. Boa palavra, Isis. O que mais? Sintonia. Sintonia. O que mais? Pedido. Gostei dessa palavra. Pedido. O que mais? Agradecimento. Agradecimento. Ok. Então, vocês conseguem observar que quando nós pensamos em oração, geralmente, nós estamos orando, buscando receber algo. Entende? A oração, quando pensada inicialmente, a gente pensa em quê? Em abrir a porta para receber algo. Sim ou não? Ok? Quando geralmente oramos? Em quais momentos a gente ora? Ao deitar? Boa. Quando levanta? O que mais? Quem ora nos momentos de dificuldade? Você pode orar a qualquer momento, porque só com pensamento, você pode estar no ônibus, tá? Sei lá, a qualquer momento. Quem ora nos momentos de alegria? Nos momentos de vitória? Nos momentos em que você foi útil a alguém? Quem ora nesses momentos? Vamos ao encontro de Deus ou pedimos que Ele venha até o nosso encontro? Quando falamos da oração, vamos até Ele ou pedimos que Ele venha até nós? Que Ele satisfaça os nossos desejos? Que Ele cure as nossas aflições? Que Ele nos dê força? Eu disse, a aula é pesada. Quando pensamos na etimologia, na origem da palavra oração, oração vem do falar, do externalizar. Opa, peraí. Quando nós falamos, nós estamos entregando. Orar significa entrega, na sua origem da palavra. É expansão e não recepção. Porém, hoje, quando nós pensamos no contato e na busca de Deus, na busca da divindade, nós procuramos Deus e a divindade quando? Quando nós precisamos dele. Quando estamos passando por alguma dificuldade. Quando algo não está de acordo com aquilo que nós queremos. Aí nós vamos lembrar, abre a caixa mental e fala, opa, existe uma coisa chamada Deus, que me dá força e me fortalece. Opa, então como é que é? Ele vem até você, ele te fornece algo. Se o sentido da vida é buscar o divino, e só buscamos nos momentos de dor, o que acontecerá com a nossa vida? Se o sentido da vida, nós somos criados para entender o Criador e buscar Deus, porém nós só buscamos Ele no momento da dificuldade, no momento da dor, o que vai acontecer com a minha vida? Se o intuito é buscar Ele, então minha vida vai ser somente dor. Vai ser somente dificuldade.
Porque se o intuito é buscar Ele, e eu só busco nesse momento, o que vai acontecer com a minha vida? Convém a nós pensarmos um pouco sobre isso. Se fomos criados com toda essa potencialidade que o ser humano tem, de ter esse contato com a divindade, e nós estamos vendo a oração e fazendo a oração somente como utilitarismo, ou seja, qual utilidade? Eu oro com qual utilidade? Eu oro com a utilidade de me acalmar, eu oro com a utilidade de ter força, eu oro para pedir bem a alguém para eu ser generoso, eu oro para conseguir um bom emprego, eu oro... Opa! Eu estou tendo as coisas e vendo elas com algum fim útil. Ela tem que ter uma utilidade. E orar por orar, pelo valor que esse contato tem. Não, para mim não me interessa, se eu não tiver nada em troca. Entende? E mais do que isso, se nós criamos o hábito de fazermos isso somente em momentos de dificuldade, ou somente em momentos em que foi bitolado, ou o que eu quero dizer com bitolado? Padronizada, não. Ora-se somente nesse momento. Deve-se fazer assim, assim e assim. Então, se não tiver assim, 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 você não ora? São com essas ideias que há o poema chamado A Prece, de Khalil Gibran. Vamos ver o que esse autor nos fala? Ele começa dizendo: vós rezais quando estáis preocupados e necessitados. Deveis também rezar quando estáis na plenitude de vossa alegria e em vossos dias de abundância. Pois, o que é a prece, se não a expansão de vós mesmos no éter vivo? Ou seja, vamos pensar aqui um pouquinho. Se a oração é a expansão, é essa conexão, é esse contato, nós não deveríamos fazer ela em todo e qualquer momento? Na tristeza, na alegria, na fartura, na pobreza, em todo momento ter esse contato e essa comunhão? Mas ele destaca, nós fazemos isso quando? Quando nós estamos necessitados e preocupados. Mas se orar é expandir, é pegar essa centelhinha de conexão que nós temos e ligar ela, por que não fazemos? Por que não fazemos? O que nos impede disso? Ele continua. Quando rezais, o fazeis para encontrar no ar aqueles que estão rezando nesta mesma hora e aqueles que só encontrareis na oração. Portanto, que a vossa visita ao templo invisível seja apenas pelo êxtase e a doce comunicação, pois não deveis entrar no templo com outro propósito, além de pedir o que não recebereis. De pedir aquilo que eu não vou receber? Qual o significado disso? Poético? O que ele quis dizer com poucas palavras? Vamos pensar todos juntos. Como assim pedir algo que eu nunca vou receber? Vamos matutando aí, vamos por partes. Primeira coisa, quando rezais, fazei para encontrar com todo, entrar em comunhão com todos aqueles que estão orando. A oração, o que Gibran está nos colocando aqui, é, de novo, um novo significado para a palavra oração. Oração vem de expansão, de entrega, de caminhar até Deus. E não fazer com que Ele venha até nós, porque convenhamos, o Todo-Poderoso, aquele que tudo sabe, que tudo está, é onisciente e imaterial, Ele dará o capricho de vir até mim? Ah, João, por que Ele não viria? Porque se Ele viesse até mim, Ele deveria ir a todos os seres humanos. E se Ele não vai, Ele seria injusto. Ele sendo justo, Ele está no mesmo lugar para todos. Todos.
O que cabe a cada um? Ir até ele. Ir até ele. E que quando nós nos expandimos e fazemos essa comunhão, nada mais, nada menos do que estamos entrando em contato com aqueles que também estão nessa expansão. Que estão indo a um templo que realmente é invisível. É invisível. Não se vê. Se sente. É diferente. E ele destaca uma questão muito interessante. Portanto, que a vossa visita a esse templo invisível seja apenas para esse êxtase e essa doce comunicação. Por quê? Permitir essa troca. Aí ele vem. Não deveis entrar no templo com outro propósito, além de pedir o que não recebereis. O que isso quer dizer? É em como que a gente pede algo que a gente não vai receber. Simples, não pedindo nada. Não é uma barganha, não é utilitarismo. Entrar no templo faz parte de cada um de nós. E devemos entrar lá por quê? Por comunhão, por comunicação e por sintonia. E não achando que isso é uma porta em que Deus é o mercador, ele tem um mercado, ele fala, o que você precisa, meu filho? Ah, eu quero um emprego, eu quero saúde, eu quero não sei o quê. Se Deus é amor e ele sabe o que é melhor para cada um de nós, por que eu estaria então pedindo? Se ele sabe o que eu preciso, quando eu preciso, na hora que eu preciso, ele é todo inteligente. Falta a nós entender o que nós precisamos. Mas quando a gente para analisar a nossa vida, a gente observa que, apesar de nós não termos tido tudo aquilo que nós queríamos, nós tivemos tudo aquilo que nós precisávamos. Sim ou não? Então, quando ele vira para nós e fala, quando entrar nesse templo, não entre com outro propósito, além de pedir aquilo que não recebereis. Aquilo que não é algo que será para si. Quer ver uma questão bastante interessante? Em Mil e Uma Noites, tem um conto bastante famoso, inclusive até virou desenho animado na Disney, do Aladim, sim ou não? O Aladim e a lâmpada. Aqui, muito resumidamente, o Aladim vai, olha para você ver o mito e o simbolismo que existe nisso. Ele acha uma lâmpada, ele faz um movimento, um ritual, e de lá de dentro sai quem? O gênio da lâmpada. Sim ou não? O que isso representa de uma maneira simbólica através desse desenho? Porque nós achamos que através de um quadradinho, através de uma igreja, através de fazer assim, fechar os olhos, recitar esse e essas palavras, nós estaremos evocando a Deus. Sim ou não? Não seria o gênio da lâmpada, vem. Ah não, se eu não fizer isso, o gênio da lâmpada não vai vir. E outra coisa que está mais profunda nesse, que eu acho fantástico esse conto. O gênio da lâmpada, ele vem para satisfazer os desejos das pessoas. Mas o que é o ápice da história do Aladim? Ele tinha 3 pedidos. Qual foi o terceiro e último pedido dele? Ele pediu para que aquele gênio fosse liberto da lâmpada. E quando ele foi liberto, o que aconteceu? Ele começou a ver que o gênio estava em todo e qualquer lugar. Olha que interessante isso. Convém a nós pensarmos o seguinte: se na nossa mão fosse colocado essa lâmpada e esse gênio, o que nós pediríamos? Diz muito sobre a gente. Diz muito sobre a gente. Pediríamos para resolver as nossas aflições? Pediríamos pela humanidade que tanto sofre? O que faríamos? Qual o maior mal da nossa sociedade hoje? Se chama egoísmo. Que os tibetanos, um povo bastante antigo, chamava da heresia da separatividade. Como assim? A partir do momento em que eu acho que eu e você somos coisas diferentes, eu então acho que o mal que acontece com você pode ser favorável a mim, que numa disputa, por exemplo, de cargo, se você perde e eu ganho, isso é uma coisa boa. Agora, se nós formos parar para pensar que eu e você não somos dois, mas um só, que o que te atinge também me atingirá,
Vocês concordam que todos os esquemas de egoísmo e orgulho caem por terra? Imagine o seguinte. Imagine a areia. Da praia. Você vai lá, faz um risco na areia assim. Vai lá, faz um risco. O que aconteceu? É a areia que momentaneamente está separada, sim ou não? Mas tudo não continua sendo areia? Eu, momentaneamente hoje, nesse corpo, você nesse. E depois? Não é tudo vida? Em expressões e manifestações diferentes? Nós temos a falsa sensação de que nós somos seres diferentes e separados. E os tibetanos falavam, a heresia da separatividade em separar uns aos outros promove todos os problemas que a humanidade vê. Agora, a partir do momento em que nós observarmos que as nossas essências é tudo areia, só que são só coisinhas separadas diferentes, mas que no fim é tudo a mesma essência, os nossos problemas estariam resolvidos. Ele continua. E se entrardes no templo para humilhar-vos, não sereis elevado. E mesmo se entrardes no templo para pedir pelo bem dos outros, não sereis ouvido. Já é suficiente que entreis no templo. Oh, gente do céu. Aí você olha uma estátua de São Francisco ali. O que o João pôs aquilo ali? O que isso tem a ver? Bom, vamos lá. Profundo. Vamos pensando e fazendo umas análises aí. Suponhamos que eu tenho uma estátua de São Francisco na minha casa. E eu olho para aquela estátua. Todos os dias eu olho, faço as minhas orações lá e viro e falo assim: São Francisco, por favor, me ajuda. Abençoai aquela pessoa. Fazer isso, me dai força. Quando nós paramos para pensar no tipo de ser humano que São Francisco foi, e é até hoje, eterno, a gente observa um ser humano forte ou fraco? Forte. Foi um ser humano que não teve nenhuma dificuldade na sua vida? Pelo contrário, teve várias. Mas ele não sucumbiu, ele continuou. Se ele talvez me quisesse como discípulo, ele não buscaria discípulos que tivessem, no mínimo, qualidades parecidas com a dele? A força, a confiança, a fé, a humildade, a caridade, o amor, enfim. Sim ou não? Quando eu tenho essa estátua, por exemplo, lá, e eu olho para ela e lembro o que São Francisco foi, e que se um ser humano foi, eu também posso ser, e isso me motiva a ser uma pessoa melhor, a mim dada a responsabilidade de ser um indivíduo melhor, você está orando. Você entrou nesse templo e está em comunhão com aqueles que oram. Você pode chegar até lá. Agora, São Francisco, abençoe minha prova, me dá força, me ajuda. O que Gibran está nos convidando aqui a fazer? Ele não vai fazer esses papéis por nós. Ele não vai. A força, a dedicação, o raciocínio, a comunhão, esse contato, somos nós que devemos fazer. Porque se assim fosse, se esses seres pudessem fazer algo por nós no sentido de nos movimentarmos, aonde estaria o nosso mérito? O que eles podem nos fazer? É estender a mão para que nós possamos pegá-la e ir. Me veio uma passagem aqui na cabeça. A passagem do cego, que ficou sabendo que Jesus passaria por ali e ele sentiu a presença do mestre. Lembra dessa passagem? Havia um cego deitado no chão. E ele já havia ouvido dizer dos milagres que Jesus então fazia. E ele sentiu a presença dele vindo. O que ele fez? Ele gritou: Jesus, Jesus, curai-me, me ajuda. Jesus foi até ele? O que Jesus fez? Ele virou e falou assim: levanta-te e vem até mim. E um cego, que em teoria não conseguiria ver,
levantou e foi em direção a ele. Entendem isso? É uma passagem muito bonita, que convém a nós pensarmos um pouco sobre ela e de refletirmos um pouquinho sobre. Então, quando nós pensamos nessas adorações, nessas imagens, num quadro de Jesus, numa estátua de alguém, nós devemos pensar o seguinte: ela me remete ao quê? Aquilo que eu posso ser, aquilo que eu posso me tornar, aonde eu posso chegar? Ou eu pego todas as minhas tarefas e falo, vamos lá, me ajuda, eu quero força, eu quero paz, eu quero... Entendem? Nós estamos tendo a oração como um meio, um canal, para que eles venham até nós e nos forneçam as coisas. Aí quando as coisas não dão certo, a gente faz o quê? As minhas orações não estão sendo atendidas. Entendem? Vamos seguir. E ele fala. E um detalhe, né, que é muito interessante. Entrar no templo para se humilhar. Entrar no templo para pedir o bem aos outros. Você tá ali se humilhando, Jesus, você sabe o tanto que eu tô insofrido. Ai, ajuda pela humanidade. Você tá pedindo pela humanidade por quê? Porque aí Deus tá vendo que quão bonzinho eu tô sendo, eu tô pedindo pelo bem de todos. Pedimos realmente pelo bem de todos ou porque, não, ele me ouve, então que ele veja o que eu estou fazendo. Que ele veja a minha oração. Mas, esquecemos o quê? Que Deus, sendo todo-poderoso, mesmo que nós não falássemos nada, nenhuma palavra fosse proferida, ele sabe o que tem no nosso coração. Ele não é todo-poderoso? Tudo não sabe? Novamente, o que vem então a ser a oração? É essa expansão e esse caminho até ele. Ele continua. Não posso ensinar-vos as palavras para rezar. Deus não escuta vossas palavras, exceto as que ele mesmo pronuncia através dos vossos lábios. Olha que profundo isso. Deus não escuta vossas palavras, exceto as que ele pronuncia através dos vossos lábios, quando ele se manifesta através de ti. Aqui está uma boa tarefa de casa. Se você coloca Deus lá no Google Imagens, dentre várias coisas que aparecem, é muito comum nós falarmos de Deus e a imagem que vi nascer ao pôr do sol. E uma coisa muito interessante é que quando a gente pega um pôr do sol, um nascer do sol, ninguém vira e fala assim, não, podia ter um vermelhinho a mais, o sol podia estar mais assim, as nuvens podiam... Vocês já viram que tudo é perfeito naquilo que é, do jeito que está? É um atributo. Unidade. Tudo é. Tudo pode. É perfeito. É perfeito. Em olhar para aquilo ali e ver aquela beleza, aquela constatação. Quando o Gibran nos fala, Deus não ouve as nossas palavras, o que ele está querendo nos lembrar? É quando nós estamos abrindo o canalzinho e murmurando para ele o seguinte, olha, me faz isso, me entrega isso. E não fazendo o seguinte, Deus, como você quer que eu faça? Ao invés de nós, como eu posso servir isso daqui? A gente tem feito o quê? Como que essas coisas podem me servir? O que essa amizade vai me proporcionar? O que esse estudo vai me proporcionar? O que ler esse livro vai me entregar? Sempre buscamos receber algo. Dar que é bom? Nada. Porém, quando nós somos canais para que Ele, Todo-Poderoso, se manifeste, Ele então nos ouve. Por quê? Porque é Ele mesmo que pronuncia. E ele fala uma questão muito interessante. Finalizando, ele diz: e não posso ensinar-vos a prece dos mares, das florestas e das montanhas. Mas vós, que nascestes nas montanhas,
nas florestas e nos mares podereis encontrar suas preces em vosso coração. Ele continua. E se ouvirdes no silêncio da noite, os escutareis dizendo em silêncio. Nosso Deus, que viveis em nosso ser alado, é vossa vontade em nós que quereis. É o vosso desejo em nós que desejais. É o vosso estímulo em nós que vira nossas noites, que são vossas, em dias que também são vossos. Não podemos vos pedir nada, pois conheceis nossas necessidades antes que surjam em nós. Sois nossa necessidade, e nos dando mais de vós mesmo, vós nos dais tudo. Olha para você ver a profundidade disso. Que convenhamos, só esse trechinho aqui, a gente conseguiria fazer uma palestra com isso. E a gente tem que se conter aqui por conta do tempo. Mas a linha de raciocínio aqui é a qual? Olha, não posso te ensinar a oração dos mares, da floresta, da montanha. Mas aquele que nasceu lá, como assim? Aquele que vê através do coração das coisas. E que não vê, esse mar, nossa, esse mar é bonito, hein? Eu posso me deliciar nessa água. Nossa, essa árvore aqui é bonita, hein? A madeira vai ficar ótima numa mesa lá da minha casa. Não. Aquele que vê as coisas como elas realmente são, e não que elas podem nos proporcionar, e entender que tudo na vida tem um significado, que a vida entrega uma mensagem ali, consegue entender a oração de cada um desses seres. E que, em suma, em silêncio dizem o quê? Nada mais, nada menos do que são a expressão dos atributos, das qualidades de Deus. A nossa necessidade, a nossa vontade, o nosso anseio, nada mais, nada menos do que são Ele expandindo e agindo através de nós. A cada um de nós. E ele fala uma coisa muito bonita que é: sois nossa necessidade. E nos dando mais de vós mesmo, vós nos dais tudo. Aquele ser humano que cada vez mais se aproxima de Deus, nós vamos querer o quê? Nós vamos querer o que mais? Pensando na busca pelo divino. Quanto mais próximos estamos dele, o que mais vamos querer? De entender esse mistério que é a vida, de entender esse mistério que é o amor, de entender esse mistério que é Deus, o que mais nós vamos querer? Convém a nós pensarmos sobre isso. Tem uma oração muito interessante que diz assim: Deus, se eu te busco pelo medo do inferno, lança-me no teu inferno. Se eu te busco na tentativa de ir ao céu, expulsa-me do teu céu. Mas se eu te busco pelo que tu és, abraça-me no âmago do seu ser. Olha que interessante isso. Estamos fazendo as coisas para o quê? Porque, eu fazendo isso, eu vou ser um bom espírito, eu vou evoluir e vou chegar a patamares maiores. Por que você não faz isso? Eu não faço isso porque se eu fizer assim, eu vou para um umbral, eu vou fazer não sei o quê e tudo mais. Ou seja, ao invés de estarmos convictos de realmente entendermos o porquê de sermos amorosos, de sermos justos, de sermos bondosos, de ter convicção, nós estamos sendo coerços. Coerção, medo. Por que você não pratica mal? Porque se eu praticar mal, eu vou para um umbral. Vou regredir. Vou ser exilado aqui, a terra tá mudando, eu quero ficar aqui, tá bom? Que só. Você é exilado, você é expulso, você mandado para outro planeta. Por que você é bonzinho? Porque aí eu vou subir nas escalas. Entende? Sempre o utilitarismo ali por fim. Outra questão que vem do hábito, vamos lembrar lá da lâmpadazinha lá do Aladim. Por que toda semana você ora? Aquele tal horário assim, assim, assim.
porque isso me fornece proteção na minha semana, oferece isso, me oferece não sei o quê. Ou seja, estamos abrindo a porta para que as coisas venham, né? E a gente entregar que é bom. Eu disse. Gibran é... Se não bastasse, ele continua agora com outro poema sobre religião. E aí vamos fazer algumas reflexões sobre religião. Antes de tudo, olha que questão interessante. A origem da palavra religião vem do latim, que significa religare. Religare, sim, reconectar. Conexão entre céu e terra. A religião, a palavra religião, é tudo aquilo que conecta. Ué, então peraí. Tudo aquilo que conecta? Sim. Tudo aquilo que te conecta terra com o céu é algo sagrado, é algo religioso. É uma ponte, é um canal. Quando a gente fala, por exemplo, dos sacerdotes, sacerdotisas, vem de sacralizar, de tornar algo sagrado. Vamos aprofundar um pouco sobre isso. Buscamos ligar o céu e terra nas nossas ações? Sacralizamos a nossa vida? Em tudo aquilo que nós estamos fazendo, estamos reconectando? Nos nossos pensamentos, nas nossas palavras, nas nossas ações, a nossa vida, buscamos religar? Estamos tendo essa sacralização? Por que dessa pergunta? Immanuel Kant tem uma frase que ele diz o seguinte: tudo que não puder contar como fez, não faça. Se há razões para não contar, há razões para não fazer. Em outras palavras, se o que você for fazer não puder ser sacralizado, ou seja, tornar sagrado em conectar com o divino, em comunhão com o bem, com valores, com virtudes, não faça. Se algo não te religa, não faça. Isso poderia ser ali, ó, é uma pílulazinha muito boa quando nós estamos pensando, devo não fazer isso daqui? Simples pergunta. Isso pode ser sacralizado? Isso é sacro? Vem de sagrado? Eu pego algo de bom, de valor, de virtude, e eu desço então isso à terra através dessa ação? Porque essa ação, esse gesto, vai reconectar. Lembra da árvore da vida? Que então vai entregar os frutos, vai germinar aqui então para a terra. Fazemos isso? Como anda a nossa vida? O que nós geralmente fazemos? O que aqui, assim como na oração, nós fazemos essas desconstruções das nossas ideias, vamos pensar na religião. A gente pensa na religião como o quê? Uma instituição política guardada em um local em que, agora eu vou lá. Terminou ali, sai dali, sou outra pessoa. Aí a gente chega pra pessoa e fala assim, você tem religião? Tem. Qual que é a sua religião? Eu sou tanto. Sou aquilo. A gente delimitou religião como sendo um conjunto de crenças. Ou você acredita ou não se acredita. Ou você faz parte daquilo ou você não faz. Você concorda comigo que o significado da palavra religião, ela se esvaziou? Porque qual que é o significado da palavra religião? Religar céu e terra. Vocês concordam que a hora que a gente para pensar sobre essa perspectiva, talvez um ateu seja muito mais religioso do que, por exemplo, um espírita, que vai ler e tudo mais, que não conecta nada, que está só aqui na terra, nos livros e tudo mais? De céu e terra, nada. Mais uma indagação. Se não buscamos Deus naquilo que fizermos, qual o significado terão as coisas? E pessoal, aqui nós devemos falar sobre isso. Nós estamos vivendo um momento hoje da dessacralização total de tudo. Da nossa vida, dos nossos relacionamentos, do nosso trabalho, tudo. Trabalho hoje é tido como o quê? Tortura. Relacionamentos hoje tem tido como o quê? Tortura. Buscar a Deus. E é tortura também, porque, nossa, tem que mudar tanta coisa. Ou seja, nós temos esvaziado as coisas. Porque se elas
não conectam, se eu não posso sacralizar aquilo e não posso fazer uma ponte, vocês concordam que aquela ação, ela perde o valor? E se ela perde o valor, ela fica vazia. Como na natureza não existe vácuos, não existe esses vazios, o que vai acontecer ali? Inconsistência, tristeza, depressão, dúvida, incerteza, insólito, superficialidade e assim por diante. Convém a nós pensarmos o seguinte: se religião é religare, conectar então a Deus, se eu não busco Deus nas mínimas coisas que eu estou fazendo, o que eu estou fazendo? Qual que é o significado disso? Quer ver, em coisas simples, você acordou, e naquele momento você arruma a cama, você faz um café, posiciona sua mesa, põe as frutinhas, as coisas, organização, harmonia, porque você vê que a natureza também é assim, não é bagunçado, tem harmonia ali, tem zelo, tem carinho pelas coisas que ali estão na sua casa. Numa atitude simples, você sacralizou. Você está trazendo harmonia, beleza do céu para a terra, através dessa simples ação. Quando geralmente a gente vai no hotel, tô de férias, bagunça, deixa a cama bagunçada e fala, a camareira arruma. Quando a gente vê aquela bagunça ali, é como se a gente estivesse falando pro nosso inconsciente de que algumas vezes é bom deixar bagunçado mesmo. O que a gente faz geralmente aqui na nossa cabeça? A gente cria caixinhas, né? E fala, quando acontecer isso, assim. Não, assim. Mas a gente deveria, em todo e qualquer momento, termos o cuidado com cada uma das nossas ações. Um exemplo que me vem aqui na cabeça, por exemplo. Novamente, depois pesquisem lá no Google. Casa do Chico, quarto do Chico. Tudo tão organizadinho, o paletózinho dele, a estátua da Maria, a caminha dele, as coisas ali, simples, mas organizadas, harmoniosas, cada coisa no seu devido lugar. Bonitinho. Saco. Repito, se não buscamos Deus naquilo que fizermos, qual terá o significado então das coisas? Qual terá o significado? Qual que será o significado disso? Elas se esvaziam, perde o intuito. Se a nossa vida, se ela não está... Olha o que eu quero dizer com isso. E vamos aqui bem, se a nossa vida não é utilizada como meio para nós buscarmos Deus, o mistério de quem nos criou, do que é isso aqui, a nossa vida perde total valor, ela se esvazia. E não há ser humano que suporte viver dessa forma. Não há ser que suporte viver dessa forma. Convém a nós pensarmos sobre. E uma questão bastante interessante agora, falando do poema A Religião, do livro Profeta. Depois de ter falado do amor, autoconhecimento, casas, comer e beber, dos filhos, da educação, depois dele ter falado a respeito que a gente acabou de ver da oração, depois que ele foi falando todos esses temas, a religião é um dos capítulos finais do livro. Sabe por quê? Sempre em cada poema, aqui só enfatizando, a gente sempre pega trechos, a gente não coloca o poema na íntegra. Esse eu acho que foi quase na íntegra, se eu não estou enganado. Eu fiz questão de pegar porque sempre tem alguém que pergunta e o Al-Mustafa responde. E olha como é que inicia esse poema, fiz questão de trazer aqui. E um velho sacerdote disse, fala-nos da religião. Então depois de ele ter falado de todos aqueles assuntos que as pessoas iam perguntando, um sacerdote chegou para ele e perguntou, fala-nos da religião. E olha o que ele responde. E ele disse, falei hoje de outra coisa? A religião não é todos os feitos e toda a reflexão? E que não é nem feitos, nem reflexão, mas uma maravilha e uma surpresa que surgem continuamente da alma
Mesmo quando as mãos talham a pedra ou trabalham no tear? Então vamos lá. Depois dele ter falado de tudo, sobre o amor, sobre as casas, comer, beber, sobre as leis, sobre todos aqueles poemas que nós estudamos, veio um sacerdote, aquele que sacraliza, que faz então que ele é pontífice, que faz a ponte entre céu e terra, e questiona o sábio. Fala-nos da religião. E ele fala, ué, mas o que eu falei até agora? Não foi disso? Por quê? Religião é religare. Amor, amizade, filhos, casa, comer e beber, tudo que nós estávamos vendo ao longo desse curso não são meios de religar? Não são meios de trazer céu para a terra? Sim ou não? Isso não é religioso? E ele fala, a religião não é todos os feitos e toda a reflexão, e que não é nem feitos nem reflexão, mas uma maravilha, uma surpresa que surgem continuamente da alma. Que surge da alma, da essência que nós temos. Mesmo quando você está ali trabalhando, que você está ali fazendo algo maquinal, ali surge aquilo. Por quê? Porque é religioso e conecta. Quando você trabalha, você está lapidando a terra para que algo de melhor venha. Quando você educa, você está extraindo, trazendo à tona o que de melhor tem. Todas essas ações, se elas permitem essa expressão do bem, elas são sagradas. Elas são religiosas. Porque o sentido real da palavra é esse, de reconectar. Então, todas as vezes em que um ser humano expressa amor, no sentido real da palavra, expressa o bem, ele está sendo religioso, ele está sendo religare. Então eu achei isso muito interessante, porque a hora que ele vira e fala assim, fala-nos da religião, e ele, falei hoje de outra coisa. Então, quando nós pensamos nesse curso como um todo, e aí já caminhando para a nossa finalização desse curso, olha que interessante, quando a gente falou de amor, quando a gente falou de comer e do beber, do cotidiano, né? A gente falou dos filhos, da educação, da justiça, todos aqueles... Isso não é religião? Não quer justamente... Qual que foi o nosso intuito até aqui? Estabelecer essa ponte de conexão. É promover aquele contato ali entre o homem e o seu Criador. Promover essa ponte. E ele continua. Quem pode separar sua fé de suas ações? Ou sua crença de suas ocupações? Quem pode distribuir as horas à sua frente e dizer, isso é para Deus, isso é para mim, isso é para minha alma e isso é para o meu corpo? Aí eu fiz questão de colocar aquela imagem. Imagine se o coração fosse feito por várias partezinhas que não têm harmonia e que não se encaixam perfeitamente. Olha o jeito que ele fica. Todas as partes, elas têm que estar conectadas em harmonia para trazer a beleza daquele órgão. Agora, o que a gente faz? A gente divide, né? Eu sou uma pessoa no trabalho. Saiu do trabalho, vixe, eu sou outra pessoa. Lá no centro, eu ajo de uma forma. Saiu de lá, faço outras. E ele faz uma questão que é muito interessante. Quem pode separar sua fé das suas ações? Quando a gente para pensar sobre isso, e por mais difícil que seja essa constatação, quando às vezes, por exemplo, a gente estuda algo, amamos o próximo e tudo mais, a gente fez essa constatação em aulas anteriores e era dolorida de fazer. Por que nós não melhoramos? Por que nós não abrimos mão dos nossos defeitos? Por mais difícil que seja dizer isso, porque nós gostamos deles. Nós gostamos deles. Do conforto que eles nos proporcionam. Ixi, não. Ser justo, ser bom, ser amoroso, fazer o bem sem olhar a quem, isso vai me cobrar demais. Ah não, melhor ficar do jeito que tá. E a gente então estagna. E a hora que a gente para pra pensar sobre isso, lembra lá do caixa 2 mental? É porque na verdade a gente nunca realmente acreditou nessas coisas. A nossa fé verdadeira é o quê? Que essas coisas não prestam, que o que falaram lá na antiguidade não valia de nada.
Porque se a gente realmente acreditasse, se a gente realmente tivesse fé em tudo essas coisas que a gente fala, de coisas bonitas que a gente fala, a gente estaria praticando. E ele ainda aperta ainda mais. Quem pode distribuir as suas horas da seguinte forma? Isso eu faço para Deus, isso eu estou fazendo agora para mim. Porque tudo não é unidade. Através da multiplicidade, nós chegaremos à unidade. O que é a harmonia? É cada coisa no seu lugar, cooperando uns com os outros. Imagine um bosque. Tudo. As flores, os insetos, os animais, o solo, o ar, tudo no seu devido lugar. Imagine se o ar virasse e falasse assim, não, agora eu quero ser a árvore. Imagine se a árvore virasse assim, não, agora eu quero ser o animal. A harmonia, ela se estabelece quando cada um ocupa o seu lugar que a natureza te pede. Harmoniosamente. Sem ninguém ocupar o espaço um do outro. E ao fazer tudo isso, ao fazer essa integração, a árvore vira e fala assim, bom, agora eu vou sintetizar só para mim. Agora eu vou entregar um pouquinho para aquela planta, agora eu vou entregar um pouquinho ali para aquele animal. Não. E o que nós, seres humanos, estamos fazendo? Separando, nós estamos dividindo, nós estamos fragmentando. Aí a gente faz o quê? É sempre bom. É bom ter uma religião importante para a saúde mental. Vai lá, pelo menos uma vez por semana, fica uma horinha, vai lá. Aí a pessoa sai. Eu vou lá. Aí é como se abrisse a porta, opa, entrei pra cá, agora nós vamos falar de quê? Disso, tá, tranquilo, fechou, seguiu. Vocês concordam que quando a gente pensa no sistema religioso, na instituição religião hoje, ela perdeu praticamente quase o total sentido dela, de sacralização, de conectar céu e terra? E ele fala, que a gente viu na aula passada, muito interessante. Todas as vossas horas são asas que batem através do espaço de ser em ser. Vamos lembrar da aula de eternidade? Todas as horas são asas a te convidar para a eternidade. Existe uma fresta no tempo ali te convidando para o eterno, te convidando para a realização de si mesmo, para ser uma pessoa melhor a todo momento da nossa vida. Se nós tivéssemos olhos de ver, ouvidos de ouvir, nós estaríamos entendendo que toda e qualquer situação, tem algo a nos ensinar. De uma maneira simbólica, a vida tem uma mensagem a nos dizer. E que se toda ela tem asas, cabe a nós usarmos ela e voar ou não. Lembra daquela reflexão que a gente fez na aula passada? Que viver é estar consciente e que morrer, estar morto, é estar inconsciente. Então a gente observa que grande parte da nossa vida nós estamos o quê? A maior parte dela, mortos. Que são pequenas frestas ali, que nós estamos realmente vivos, que nós estamos conscientes, em que nós pegamos desse tempo, dessa oportunidade chamada vida e vamos lembrar de novo daquela experiência, bate tecla nela. Fale sobre a sua vida. Você já viveu 30, 40 anos. A pessoa vai lá e conta a vida dela toda em 10 horas. Em 5 horas no máximo. Se a memória dela for ótima. E acabou. Ué, e aquele... Pra onde é que foi aquele restante tempo? Foi bom. O tempo pegou de volta. Então, todas as vossas horas são asas que batem através do espaço de ser em ser. E ele nos fala: e aquele que define sua conduta pela ética aprisiona seu pássaro que canta em uma gaiola. A canção mais livre não vem através de barras e arames. E aquele para quem a adoração é uma janela para ser aberta e também fechada, ainda não visitou a casa de sua alma, cujas janelas estão abertas de aurora até aurora, por partes. O que ele aqui nos convida? Aquele que define a sua conduta pela ética aprisiona seu pássaro que canta em uma gaiola. E a canção mais livre não vem através dessas gaiolas. O que acontece? Sistema hoje religioso, a instituição religião. Nós estamos buscando
fazer com que as pessoas constatem aquilo que está sendo falado, ou nós estamos querendo obrigar uns aos outros a acreditar e pronto, acabou? Ah, eu sigo tal religião. Sério? Por quê? Ah, porque é a que é mais bem aceita na sociedade, é a que os meus pais me ensinaram, é a que é mais cômoda. Sério? E você reflete sobre isso? Ah, não. O que você pensa sobre a morte? Ah, eu acho que acontece isso, acontece aquilo. Tá aí. De onde é que você tirou isso? Ah, me falaram. Tá num livro escrito assim e tal. Mas da sua vida, você conseguiu tirar alguma prova, alguma mensagem da vida que te mostrasse isso? Ah, não tem tempo pra pensar nisso aí, não. Tem outras coisas pra fazer. É comum a gente ouvir isso, sim ou não? Porque convenhamos, a religião, ela já foi e ainda é muito utilizada como meio de coerção. Eu aprisionar as pessoas, fazer com que as pessoas pensem somente de uma única via. E não deixar com que elas vejam o todo e tomem as suas decisões por si mesmas. Só que a hora que a gente para pensar em Deus, para pensar sobre livre-arbítrio e para pensar que cada um de nós foi dado um corpo separado, é porque, no mínimo, ele confiou a cada um de nós trilhar seu próprio caminho. Ele confia que cada um tem a capacidade de chegar até lá. E ele continua. E aquele que a adoração é uma janela. Oi Deus, tudo bem? Como é que você tá? Como eu gosto de ti. Nossa, que maravilha. Obrigado por tudo. Fechou? Oi gente, vamos trabalhar, vamos fazer não sei o que, tudo mais. Opa, rapidinho, chegou o momento da minha oração. Deus, que eu não sei o que tem, tudo mais. Obrigado, nossa, que alegria. Ah, gente, hoje tem festa, tem não sei o que, tudo mais. Só um momento, tem que orar pra agradecer a Deus. Deus, muito obrigado, que eu não sei o que tem. Ele fala. Ainda não visitou a casa da sua alma. Porque se visitou, viu que lá não é janela. Que se tem, ela sempre está aberta. Porque em todo e qualquer lugar é ou deveria ser religado. Deveria ser religioso, sacro. Gibran não pega leve com a gente não. Ele vem justamente, né, do libertar daquele pássaro. Aí você tá virando pra gente falando assim, João, que então as religiões de nada servem? Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Elas são o pontapé inicial. Elas são a base para que a partir daquilo se expanda. O que geralmente a gente faz? Pega, fica só naquilo ali, pronto, acabou. Não constata, não reflete, não divulga, não estuda, não comenta. Não, é aquilo ali, pronto, acabou. É minha janelinha. Abro, vou para a igreja. Saí de lá, ufa, que maravilha. Recebo as boas energias, fecho e sigo a minha vida. Entendem como que é essa situação? E o que ele vem justamente a nos convidar a refletir sobre essas situações é que quando a gente pensa numa vida como um todo momento tem a potencialidade de ser religioso. Pare e pense, Jesus quando veio, o ser humano Jesus, veio com a intenção de fundar o cristianismo e fundar a religião foi criada pelos homens. Jesus, na época dele, não tinha religião, ele não falava assim, eu sou cristão. O que é a religião dele? Qual que era a religião dele? É a vida dele. A vida dele é a própria religião dele. A religião de Jesus foi o quê? Amor. Amor. Em todo e qualquer... Buda, quando veio, eu vou fundar o budismo. Siddhartha Gautama, né? Quando veio, eu vou fundar o budismo. Não foi. O ser humano depois falou, opa, o que esses aí falou, então vou seguir à risca. Vou fundar um conjunto de regras, sigam. Não seguiu, gente, tá todo mundo lascado. Ou seja, aprisionamos. Nos aprisionamos. Ju, então você está falando que a gente não deve seguir regras? Não é isso. Mas porque nós temos que ter convicção de por que nós devemos cumpri-las. E não coerção. Hoje se faz o quê? Olha, se você não fizer isso, você vai para um umbral. Se você fizer isso, você vai ser um espírito evoluído. Tá vendo a barganha? Eu estou buscando que as pessoas constatem ou que elas fiquem ali, tipo,
por medo ali. Ai, será que eu faço? Eu não faço? Mas, entendem? A gente precisa pensar num sistema em que Jesus, tendo convicção do que ele falava, ele agiu por algum momento por violência, obrigando as pessoas? Não, porque ele tinha convicção do que ele falava. Convém a nós muita análise. E quantas vezes, né, nós tentamos obrigar o outro a não ouvir o outro? O que nós vimos lá no início da nossa aula? A heresia da separatividade. Em achar que aquilo que eu faço para você, na sua crença, nas suas atitudes, não atinge a mim. Vossa vida diária é o vosso templo e a vossa religião. Quando entrardes nela, levai convosco o vosso todo. Levai o arado, a forja, a marreta, a harpa, as coisas que fabricaste por necessidade ou prazer. Ou seja, a vida é religiosa como um todo. E quando for, leve todas as suas ferramentas. Que ferramentas? O amor, o autoconhecimento, a justiça, os filhos, o casamento, o cotidiano, tudo. O que nós estamos vendo ao longo desse curso, em cada uma dessas partes, foi entender cada ferramenta que nós podemos utilizar na construção de nós mesmos. Como usar essa ferramenta chamada amor? Como usar essa ferramenta chamada autoconhecimento? Como usar essa ferramenta leis de justiça, liberdade? Foi entender esse processo. Porque vossa vida diária é vosso templo e vossa religião. Tarefa de casa. Se aquilo que nós estivermos fazendo não puder ser sacralizado, nós não devemos fazer. A tarefa de casa é tentar, pelo menos um dia, fazer o dia sagrado, do início ao fim. E sacralização é o quê? Conectar tudo, céu e terra. Em tudo que formos fazer, buscar fazer essa conexão e essa ponte. Fica a tarefa de casa. Semana que vem eu vou cobrar. E se conhecereis a Deus, que Ele não seja, portanto, o que resolve enigmas, mas olhai ao vosso redor e o vereis brincando com vossos filhos. Olhai para o espaço, o vereis caminhando nas nuvens, estendendo seus braços no relâmpago e descendo com a chuva. Vós o vereis sorrindo nas flores e elevando-se abanando seus braços nas árvores. Olhem para aquela imagem. Olhem para aquelas crianças. Para o lugar onde eles estão, a vegetação, o céu, as nuvens. Penetrem naquilo ali. Vejam a vida se manifestando através do nosso Criador. Que Ele não seja aquele que vai resolver os enigmas, os mistérios, mas não. Aquele que cria, aquele que está presente, aquele que está em todo e qualquer lugar. Ele não está numa capela, Ele não está em um único lugar exclusivo da terra. Ele não está somente quando a gente ora e a gente vai e Ele vem até nós. Ele está em todo e qualquer momento. A porta, a luz dele sempre teve ele batendo na nossa porta. A gente que tem essa capacidade de fechar e falar. Mas convenhamos, a todo e qualquer momento, a todas as gerações, o que o ser humano sempre faz? Buscar o divino. Entender esse mistério que é Deus. Entender o que é a vida, o que é a morte. Para onde nós vamos, de onde nós viemos. Nós buscamos isso. Né? E eu acho tão bonito quando ele fala, olhai ao vosso redor. Deus não está lá, Deus está aqui. Em cada um de nós. Isso é uma questão muito interessante, porque, imagine, isso é de uma arma poderosíssima para quando nós estivermos passando por uma situação muito difícil, que alguém, talvez por inconsciência, esteja sendo um instrumento de muito sofrimento na nossa vida, a gente ter a capacidade de olhar e ver que em tudo há Deus.
em que talvez aquele ser humano que age ainda por maledicência é porque a porta do coração dele está fechada, mas dentro dele tem um potencial de ser algo melhor. Que nele, assim como em mim, há vida. Com a diferença que o quê? Eu estou tentando ser melhor. E ele agora está um pouquinho estagnado. Ou talvez não, né? Talvez eu que esteja errado, enfim. Mas o ponto é, se nós tivéssemos a capacidade de buscar Deus em todas as situações, nós não estaríamos nesse esvaziamento de valores que nós estamos hoje. Se tudo, volto ali, ó. O que ele nos disse? Ó, aqui anteriormente. Ele nos disse o seguinte: vossa vida diária é vosso templo e vossa religião. Se tudo diariamente é, então tudo é oportunidade de conexão. Tudo é. A pergunta é: temos buscado Deus nessas situações? Bom, esses foram os comentários para a aula de hoje. Como eu disse, falar da oração e falar da religião para Gibran é algo muito complexo. Ele vem justamente pegar aquilo que a gente acredita e dar uma chacoalhada. Aqui o nosso intuito não é para que nós desfaçamos, talvez, daqueles hábitos que nos são preciosos, como, por exemplo, orar ao acordar e ao dormir. Não, não é isso. Mas o intuito é de pensar o quê? Nunca esteve na forma, mas sempre na essência. Talvez aquele que não faz ao acordar e ao dormir, ele ore muito mais, porque a porta dele está aberta, essa conexão está ali. Talvez aquele que não tem a religião do sistema religioso, que não frequente nenhuma religião, talvez ele seja muito mais religioso do que eu, que frequenta a religião toda semana, porque ele realmente faz a conexão. Tem um exemplo, uma situação que eu sempre gosto de bater tecla. E a gente, infelizmente, não consegue ter o acesso a uma vida como um todo, mas eu fiquei muito curioso quando eu descobri isso. Todos aqui conhecem o médico Dr. Drauzio Varella. E o Drauzio Varella, ele dá entrevistas falando claramente que ele é ateu. E a gente faz o quê? A gente se espanta. Por quê? A quantidade de trabalho humanitário que ele faz nos presídios, que ele fornece do seu conhecimento sem cobrar nada, o trabalho que ele tem feito de informação, convém a nós pensarmos um pouco sobre isso, nas virtudes que se manifestam através dele. Talvez ele não esteja encaixado no sistema religioso que o homem criou, mas no sentido religare, ele conecta, ele entrega, ele faz. Convém nós pensarmos sobre, né? Enfim, como de costume, né? Pra gente, então, soltar um pequeno spoiler. Na semana que vem, então, nós vamos ter a nossa última aula. A aula de número 10. E conforme nós comentamos, cada uma dessas aulas foi, então, uma ferramenta para, então, a construção desse ser humano. E o que nós, então, falaremos na aula de número 10? A aula de número 10 será a canção da vida. Modelos na construção do ser humano de bem. Na semana que vem, nós vamos falar a respeito dessa harmonia, sobre seres humanos que realmente conseguiram construir eles mesmos. A aula que vem, nós vamos falar da importância de termos modelos. E quais modelos passaram na Terra e o que eles deixaram para nós. Na semana que vem, quando a gente pensa, por exemplo, na construção de uma casa, a gente pensa numa planta. Então, vamos analisar algumas plantas que foram deixadas, alguns modelos que foram deixados, o que eles foram, o que eles fizeram, como que foi a sua vida. Então, a aula que vem, nós vamos falar da biografia de alguns seres humanos e tentar, através dessas vidas, extrair lições para que a gente faça a construção em cada um de nós. Bom, espero que essa aula possa ter sido útil, que ela possa ter aí, então, fornecido boas reflexões e que possamos sair daqui pensando um pouquinho diferente, com uma visão diferente
a respeito da oração, a respeito da religião, e que possamos, através desses conceitos, observar talvez quantas vezes nós não fomos respeitosos com os outros e talvez conosco mesmo, e tentar religar, tornar de todo e qualquer momento um ato religioso.